Boa noite, meus queridos. Obrigada por estarem conosco. Quais os tipos de dores de cabeça? Atualmente, estima-se que mais de 140 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de dor de cabeça. Se é esse o caso, eita! Deixa eu baixar aqui, produção, tem que dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Se é esse o seu caso, ou você conhece alguém que sofre disso, fica com a gente. Começando mais um Entre Nós com Crisênica. Solta a vinheta. Esse é o Entre Nós. Eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. Hoje trouxemos o especialista doutor Cristiano Brem, fisioterapeuta, pós em traumatologia e ortopedia, osteopatia, AP, terapia crânio, reeducação postural, fisioterapia nas cefaleias. Boa noite, doutor Cristiano. Muito obrigada por vir nos ajudar com esse tema. Boa noite, Cris. Boa noite a todos os ouvintes, internautas. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço para a gente poder esclarecer um pouco sobre esse assunto que é tão importante e literalmente causa tanta dor de cabeça, né? Verdade. Vamos lá. Bom, é praticamente impossível encontrar uma pessoa que nunca tenha se queixado de dores de cabeça, embora o tratamento mais comum seja o uso dos analgésicos. É necessário que o paciente busque ajuda profissional para entender o porquê da dor estar presente, doutor? Então, Cris, respondendo a tua pergunta, é bastante amplo o assunto e a gente precisa delimitar um pouquinho ele. No sentido de que, assim, hoje, pela classificação internacional de cefaleias, né, que cefaleia é o nome científico, quatro que são principais aí, é os que mais aparecem. Então e aí já começa pelo diagnóstico, né? Então citei hoje tudo é enxaqueca, né? Sim, sim. Parece que eu tenho dor de cabeça há vários dias e tal, é enxaqueca. Mas enxaqueca é apenas um dos tipos, desses 300 tipos. Porém, um dos mais comuns, né? Um dos principais. Depois, dentre esses quatro, a gente tem a cefaleia de origem cervical, que a causa está na coluna, no pescoço, na coluna mas que cervical, reflete, que sobe a dor para a cabeça, que a causa está ali. E aí temos também uma das principais, que é a tensional, né? Que a causa a causa está um pouco no cérebro e um pouco, digamos, na região de cervical e região de ombros, né? Muitas vezes a causa também está um pouco mais abaixo na coluna, mas essa região mais próxima da cabeça é a região que são as maiores causas, né? Na verdade, nós temos um VT. Produção, coloca pra gente lá tipos de dores de cabeça, a gente vai pular, porque né, o doutor já chamou esse assunto, acho que é bacana a gente colocar. Deixa em looping para nós aí, tá aí, doutor? Então, atenção, né? A questão da atenção, onde é que reflete, né? A sinusite. Cada tipo, Cris, uma das coisas que a gente avalia, né, na primeira consulta para poder definir qual é o tipo de dor de cabeça, também uma das coisas é o local da dor, né? Então, por exemplo, assim, a enxaqueca ela costuma ser uma dor que lateja. Já a tensional é uma dor em aperto. Como a maioria do público são mulheres, essa dor em aperto, muitas mulheres refletem assim, parece que tem uma tiara apertando a cabeça. E a enxaqueca é mais de um lado a dor. Não que seja só de um lado, mas normalmente é mais de um lado. E a tensional já é
em volta da cabeça toda, como se fosse não lateja, ela aperta a cabeça. Certo. Então são coisas diferentes, né? Os sintomas são diferentes. Certo. A dor cervical, né? Com origem cervical, a pessoa já chega e já fala pra gente assim, ó, minha dor, já põe a mão na nuca. Nas primeiras 3 palavras, mais ou menos, ó, minha dor é aqui, e depois sobe. E fica mais de um lado. Muitos referem, de origem na coluna cervical, parece que a dor é no fundo do olho. Eu tenho uma dor atrás do olho. E às vezes quando a pessoa não fala isso, a gente pergunta e diz, mas é exatamente isso que eu sinto. Parece que assim tem gente que fala assim que esfrega o olho para tentar melhorar a dor. Só que dias atrás uma senhora me falou assim, eu esfrego o olho para tentar melhorar, mas parece que eu não consigo chegar na dor, porque ela está atrás do olho. Então, assim, claro, cada um tenta fazer alguma coisa para tentar melhorar a sua dor, né? A questão, por exemplo, de tomar remédio, pode voltar para a gente aqui, produção? A questão de tomar um remédio. Às vezes, para uma dor de cabeça, você toma um tipo de remédio. Para outra dor, aquele remédio não funciona. Às vezes, exatamente por causa disso, porque é um outro tipo de dor e você não percebeu. Exatamente, Cris. É uma das coisas que a gente estava até conversando sobre isso fora do ar aqui. Uma das coisas que a gente mais orienta as pessoas é não fazer a automedicação. A automedicação é assim, por exemplo, a dor de cabeça, a enxaqueca, digamos, né, que é a dor dela, a causa dela. Aliás, ela não tem uma causa definida. É considerada pela classificação uma dor primária, quer dizer sem causa. O problema é dentro do sistema nervoso central, é lá no cérebro mesmo. O que as pesquisas mostram é que é de origem genética. Mas não quer dizer que teus pais ou teus avós tenham que ter tido dor de cabeça para você também ter. Certo. Pode às vezes não ter ninguém na família que tenha e o filho lá vai ter. Certo. Então assim, o medicamento, eu costumo orientar bem isso, que assim, na fisioterapia, no meu tratamento, a gente não prescreve medicamento, porque não é o meu trabalho, é o médico neurologista que faz isso. Então assim, o medicamento para enxaqueca, ele precisa ser parecido, digamos, com um medicamento para pressão alta. Ele tem que fazer uma espécie de regulagem, né, no motorzinho, digamos, do cérebro. E daí não adianta tomar um dia, 2 dias. Os outros 2 dias eu não estou com dor, não vou tomar. Ele precisa ser feito uma regulagem. Isso o neurologista explica para o paciente, para tomar esse medicamento de uso contínuo. E além disso, normalmente eles dão mais algum para as crises. Né? Quando tem crise, usa aquele. Mas o outro é uso contínuo. E em muitos casos, eu costumo comparar com o medicamento da pressão arterial, por ser de uso contínuo e é pro resto da vida. Né? Porque, e aí já assim, por exemplo, quando a causa é na cervical, já entra uma parte de vértebra, de musculatura, de nervos, de ligamentos da coluna. Então já é outro tipo de medicamento. Assim, a gente costuma dizer que quando a pessoa chega no consultório e fala, eu tenho uma dor de cabeça que começa aqui na nuca e vem para frente assim. Mas eu tomo um Torcilax, alguma coisa assim, um relaxante, já alivia. Já é um grande indício que a dor de cabeça dessa pessoa é de origem cervical. Não dá ainda para afirmar só com esse sintoma, porque assim, a avaliação inicial são 8 páginas, né? Dá mais de 1 hora, às vezes, de conversa. Então a gente precisa saber de tudo o que está acontecendo para poder ter um diagnóstico. Entender o porquê. Exato. E muitas vezes não faz o diagnóstico na primeira consulta. Ainda vai para a segunda ou terceira. E essa questão da automedicação? Tem grupos que você estava falando, grupos no WhatsApp, né? As pessoas, olha, funcionou comigo, vai funcionar para você. Às vezes não, gente. Não é, doutor? Isso a gente vê muito, né? Porque assim, aí eu no grupo lá, eu tomei, vou passar para minha vizinha lá e aí eu melhorei, ela não melhorou. Por quê? Porque pode ser um tipo diferente de dor de cabeça e às vezes pode até ser o mesmo tipo, mas são pessoas diferentes. Tem quando a gente faz a avaliação, a gente conversa até sobre questões de estresse, de lazer. Né? Tem muita coisa envolvida para dizer assim, não, o mesmo medicamento é para 2 pessoas iguais. Aliás, 2 pessoas diferentes. Né? Não tem como... pode até dar certo algumas vezes, mas na maioria das vezes não vai dar. Até, aproveitando, falando em medicação, já existe classificação de dores de cabeça causadas por excesso de medicamentos. Olha só. E aí o que acontece? Eu já teve casos de paciente chegar tomando 11, 12 tipos de medicamento. Um que o médico me indicou, outro que é a minha vizinha, outro que é meu tio, minha tia, sei lá, e foi somando aquilo. E aí assim, fígado, estômago, tem que absorver. Né?
E o que acontece muitas vezes nesses casos, que vai para o neurologista, e o que o neurologista precisa fazer? Precisa, às vezes, fazer uma desintoxicação nessa pessoa de 2, 3, até 4 meses sem medicamento, para limpar o organismo. Aí agora vamos começar do zero com o medicamento correto. E a questão da osteopatia, a gente já está falando sobre isso, então já vamos aproveitar, que é o tratamento que você é especialista. Ele faz com que essa questão dos remédios alopáticos fiquem mais de lado e faz com que o próprio corpo reaja a essas dores, a esses problemas, correto? Como é que funciona? Exatamente. É assim, Cris. O que a gente conversa muito com os neurologistas que são parceiros é no sentido assim, por exemplo, a enxaqueca, hoje se diz que ela não tem cura, mas tem tratamento. Então o que acontece? Por exemplo, o médico, a pessoa com enxaqueca, foi no médico, diagnosticou enxaqueca. Ele deu o medicamento para enxaqueca. Mas aí essa pessoa tem tensões musculares, tem fraqueza muscular na região de pescoço e até mais abaixo na coluna, e isso atrapalha o efeito do medicamento. Então a gente costuma até brincar outro dia com o neurologista de Medianeira sobre isso. Eu consigo te ajudar a tirar umas barreiras para o medicamento que tu indicou para o paciente conseguir passar mais livremente e chegar lá no cérebro, lá na região onde ele precisa chegar para atuar, para funcionar melhor. Né? E muitas vezes se consegue diminuir o medicamento, diminuir dosagens, e em alguns casos até tirar. Né? Mas, claro, precisa, né? Nós conversávamos anda antes lado também. a lado ali, então, Exatamente. mas tentando diminuir a questão dos medicamentos. Exatamente. Então, assim, eu falando da enxaqueca, mas daí, por exemplo, da questão da cefaleia de origem na coluna. Né? Como eu falei, às vezes a pessoa toma um Torcilax e se alivia. Mas dali 2, 3 dias volta de novo. Então o que a gente costuma fazer nesses casos? Né? É um tratamento de um realinhamento, muitas vezes precisa trabalhar postura, precisa ver hábitos de vida diária. Né? Hoje em dia praticamente todo mundo usa mais o celular do que deveria. Né? Então, uso excessivo dos e aí isso a gente acaba usando o celular olhando para baixo. Quase ninguém usa olhando para cima, né? Então a coluna vai cansa o braço, né? Exatamente. Então você vai usar assim, é verdade. Então é uma série de coisas que precisam ser avaliadas, relatadas, para daí sim poder saber, principalmente a causa da dor de cabeça, para daí poder entrar com o tratamento mais correto. Né? Não dá para ser assim, eu tenho dor de cabeça aqui do lado. Vou ali na farmácia, vou comprar um medicamento e é o que a gente faz. É mais prático, né, Cris? Pegar e engolir um comprimido do que ter que muitas vezes mudar alguma rotina, né? Exato. Que não é fácil. Tomar um pouco mais de água, né? Fazer uma caminhada, né, gente? Cuidar do sono. Eu tô falando de mim também, viu? Bom, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, já deu seu like, tá? No canal da Rádio Jornal São Miguel e do Entre Nós com Crisênica. Você estava falando sobre as cefaleias que se classificam em grupos, né? Primárias, quando a dor de cabeça é a doença. Secundárias, quando a dor acontece em decorrência de algum outro problema, como infecções e traumatismos. E aquelas que não se enquadram em nenhuma das anteriores. Então, nos fale um pouquinho sobre esses grupos. Então, eu já tinha falado um pouco sobre isso, mas é assim. As secundárias, que tem uma causa definida, se enquadra aí essa que eu falei de dor cervical, né? Que a causa está na cervical. Né? Então, dali está a causa. O que acontece num caso como esse? A primeira vértebra da coluna, onde a cabeça, digamos assim, senta em cima da coluna, o crânio senta na coluna, ali, próximo dali, existe um núcleo que transmite todas as informações, tanto da coluna para a cabeça, quanto da cabeça para baixo, para o restante do corpo. Certo. Então, assim, se tem alteração na coluna, vai chegar ali uma informação, aqui embaixo, na coluna, né, não está legal. Então, vai lá para cima, o cérebro entende, vamos ter que mandar dor para lá. E o contrário também. Então, o que se faz, né, o que se faz para separar isso é justamente na avaliação conseguir na osteopatia a gente tem isso, é um trabalho manual mesmo, que a gente consegue muitas vezes perceber a primeira vértebra, às vezes ela em vez de estar centrada, ela está um pouquinho mais para um lado e a cabeça está ali em cima. Então a gente tem correções na osteopatia para isso, para devolver a mobilidade nesse local.
E aí, com isso, consegue passar ali todo o líquido que passa pela medula e vai lá para a cabeça, consegue passar mais livremente, consegue, né, fazer o trabalho dele melhor, nesse sentido. Né? Então, muitas coisas musculares da cefaleia tensional, né? Às vezes as pessoas pensam, tensional é só por estresse. E não é. Ela é considerada primária também. Também não tem uma causa definida. Olha só. O que acontece na região cervical daí é consequência do problema. Sim. Né? Então, justamente por causa desse vai e vem de informações aí. E aí, então, por isso que, né, cada vez fica mais nítido que, sabendo exatamente a causa, aí sim se consegue direcionar o tratamento. Às vezes leva-se meses para, então, como você falou, meses para se saber exatamente de onde vem. Às vezes assim, não se consegue fazer o diagnóstico na primeira sessão. Né? Até porque, como é uma avaliação longa, às vezes a pessoa também não vem preparada para tanta pergunta, digamos assim. E aí depois passa uma semana ou duas na próxima consulta, a pessoa já, eu costumo pedir até para as pessoas anotarem. Né? Aí ela já vem, não, mas isso aqui, coisas que não percebia antes. E passa a perceber com a orientação que a gente vai dando. Né? Por exemplo, uma das coisas que a gente avalia, né, que é bem importante, né, que até eu tenho uma espécie de tabelinha assim, para a pessoa começar a cuidar disso, que é a frequência, intensidade e duração da dor. Frequência. Quantos dias na semana com dor? Né? Ou no mês? Às vezes a pessoa na primeira consulta, não sei, 20, 25, não precisa ser exato, não vai ser exato, né? Claro. Intensidade, a gente costuma fazer assim, de 0 a 10. O 0 é zero dor. Certo. O 10 é a pior dor que existe. Certo. Aí, me dá uma nota para tua dor aí naqueles momentos de crise. 8, 10, 9, 6, Nossa, enfim. sim. Aí depois do tratamento a gente também faz isso como um parâmetro. Né? Tal dia, daí a pessoa anota lá, tal dia teve essa dor, tantas horas, a duração é horas no dia daí, né? Certo. Frequência é dias na semana, intensidade é a nota da dor e a duração é horas no dia. Ou às vezes dura mais de um dia, né? A dor direto. E com isso a gente consegue direcionar o tratamento também. Porque assim, a pessoa estava sem crise. Uma enxaqueca, por exemplo, que tem muito a ver com cheiro, com barulho, Eu tenho. com luz. Eu tenho enxaqueca, sim. Então tem... Às vezes passa, por exemplo, você não tomou um café, passa um pouquinho do almoço, aí começa aquela dorzinha, e se você não toma alguma coisinha, ela vai para progride para uma enxaqueca. É bem isso. Aí com essa questão de você começar a perceber, estava tudo bem, mas eu entrei no carro ali com o marido, com um amigo, com amiga, e tinha um cheirinho aquele do carro lá, essas pessoas relatam muito. Já desperta isso, sim. Já, é um gatilho. E aí já começa a direcionar mais o diagnóstico. E comidas, né? Comidas tem também. Tem muita, chocolate, tem café, tem na produção aqui também. Que está aqui prestando atenção. Então, tem para ver assim como uma série de coisas, né? O barulho, a luz também. Tem gente assim que fala, não, eu preciso entrar num quarto escuro e ainda colocar alguma coisa nos olhos e fico quieta. E já me ajuda, já alivia. Certo. Né? Barulho. Não tem não, eu tô sem dor, mas eu entrei numa festa lá que tá o som alto. Quase que ligar um já botão dispara, da dor. Sim. Né? Então Certeza. isso nos ajuda, né, nessa cartilha aí de anotações que a gente pede para o paciente fazer, para a gente conseguir ir direcionando. Né? Porque, como falei antes, né, não tem cura em enxaqueca, mas tem tratamento. Você pode ter enxaqueca e não ter dor, ou ter o mínimo de dor. Você pode ter enxaqueca e não ter dor. Ou ter o mínimo de dor. É mesmo. Porque o principal objetivo, por exemplo, diagnosticou enxaqueca, que é uma das mais chatas de tratar, digamos assim, né? E aí diagnosticou isso. Aí o que a gente precisa ver? Precisa ver a frequência tá 4 dias na semana. Aí começou o tratamento, não, mas já está só em 2. 50% é um ganho grande. Sim. Porque eu costumo deixar bem explicado para as pessoas, para não acharem que é uma mágica, que é uma coisa. Não, vai lá que nós vamos botar a mão ali e está tudo resolvido. Não. Primeiro nós vamos tentar diminuir a frequência, a intensidade e a duração. Né? Se conseguindo diminuir, já é um ganho. Se conseguir zerar, melhor ainda. Né? A que tem o melhor prognóstico, né, de melhora é a de origem cervical.
mesmo. Que aí você sabe exatamente onde está a causa. Você vai direto na causa. Aí, por exemplo, como eu expliquei agora há pouco, alguma rotação de vértebra cervical. Você consegue corrigir com uma manobra de osteopatia ou duas, e às vezes você tira literalmente com a mão. Só que, claro, Maravilha. Depois disso, precisa outras mudanças de hábito, precisa uma atividade física. Não é só chegar e falar, doutor Cristiano, é o seguinte, eu vou pagar por esse tratamento e aí agora é com você. Não é assim que funciona. Não é assim. A gente está ali para fazer esse tratamento, mas a gente precisa muito da adesão do paciente, que não deixa de ser o principal interessado. Claro. Né? Então, assim, a questão de mudanças de rotina e tudo mais, que a gente sabe que é difícil, né, Cris? Sim. A gente mesmo mudar alguma rotina não é tão fácil, né? Por mais que essa mudança a gente sabe que é para melhor, enfim, é complicado. É complicado. Então, eu costumo dizer assim, ó, nas primeiras consultas, o início é 90% meu, o tratamento, e 10% do paciente. E com o passar do tempo, a gente vai colocando algumas atividades, alguns exercícios para fazer em casa, que vai mudando isso. A ideia é que chegue numa altura do tratamento, que não é muito longo, que chegue e fique 10% para mim, só orientar, e 90% do paciente, que ele já está fazendo tudo. Né? Já pegou a prática dos exercícios. Porque tem exercícios, Cris, que a gente passa para fazer em casa, específicos de musculatura, até da garganta, do pescoço, mais interna, que a gente pede que o paciente faça, às vezes, 2 vezes por dia e de preferência no mesmo horário. Quase como tomar um medicamento. Olha Quase só. isso. Né? E, claro, às vezes a gente já percebe quando passa o exercício que a pessoa não faz. Aí veio na semana seguinte ou dali 15 dias. Melhorou um pouco. E como é que foi os exercícios? Eu fiz um pouco, não fiz muito. Enfim. Tem que existir o comprometimento. Exatamente. A adesão é uma espécie de parceria. Né? A gente está ali para ajudar, não está ali só para ter a remuneração pelo tratamento, a gente quer que a pessoa melhore. É como você falou da nutricionista. Exatamente. Não fazer, se a pessoa não fizer a parte dela, nós falamos isso, né? Que é a mesma coisa que ir no nutricionista ou no médico para emagrecer, chegar em casa e comer um monte. E depois falar, o tratamento não adiantou. Não funcionou. Né? Acho que aquele especialista não é muito bom. Então, é isso, né? Requer um comprometimento. Claro que a gente entende que não vai ser, vou te falar hoje o que tu precisa fazer, algumas coisas, e a partir de amanhã você vai desligar um botão e ligar outro e vai mudar tudo de uma hora para outra. Sim. Não é assim. Todo mundo tem os seus afazeres, tem seu estresse, tem filhos, tem, né, família, é um monte de coisas que envolve. Mas eu acho que quando uma dor de cabeça atrapalha o dia a dia da pessoa, né, que não é algo esporádico, mas que atrapalha, ela precisa se comprometer, ela vai, né, porque isso compromete, a dor de cabeça compromete o dia a dia, o trabalho, o lazer. Compromete tudo, né, Cris? Desde relação conjugal, a convívio social. Tudo. Tem casos das pessoas dizerem pra gente assim, eu tenho medo de me comprometer, marcar de ir para uma festa, por exemplo. Aí, porque eu não sei se eu não vou estar em crise naquele dia. Se eu tiver, eu não consigo ir. Aí, porque ninguém. E aí, se vai ter tomado um medicamento, vai estar. Não é nem mal-humorado, mas ninguém fica sorrindo. Não pode tomar, né, um licor, enfim, exatamente, uma cervejinha. Porque às vezes você ir para uma festa com uma dor num pé, num braço, você até consegue. Dá um jeitinho ali e consegue. Dor de cabeça agora terrível. A cabeça latejando como tem a enxaqueca terrível. Que lateja. Né? É difícil. Ninguém fica sorrindo para a vida com a cabeça latejando de dor. Nenhum. É difícil. As outras dores a gente até aguenta, né? É isso aí. E Tá muitas certo. vezes, né, como eu te falei, a maioria são mulheres, falam, até comentam assim, meu marido não aguenta mais eu falar de dor de cabeça. Né? E aí eu paro de falar de dor de cabeça, ela falou. Mas eu ainda continuo Continuo sentindo. com dor, mas não falo porque eu já me tornei chata, já senti que eu tô chata. E imagina, marido, filho, o contrário também, né? O marido falando de dor de cabeça o tempo todo, a mulher vai dizer, cara, mas não vai parar de falar isso. Mas ao mesmo tempo que tem pessoas que, não fiz em casa o exercício e tal, tem pessoas que são tem pessoas bem que mais se comprometem disciplinadas. muito. E aí é muito legal a sequência, sabe? Porque você vê a melhora, né? Assim, o tratamento, às vezes, as primeiras sessões são semanais,
As primeiras 3, 4, às vezes, não dá para dizer, generalizar, né? Porque são tratamentos diferentes. E depois é 15 dias, depois é 30, às vezes é 3 meses a próxima consulta. Mas a pessoa vai se comprometer nesses 3 meses a fazer o que foi proposto. Até para melhora para ela, gente, uma melhora de vida. Exatamente. O que assim, ó, os casos que se comprometem mesmo e que melhoram bem, é impressionante, assim. Às vezes vem o marido junto, vem, ó, cara, nós viemos aqui para te agradecer a você, ao médico que orientou o medicamento, porque mudou a nossa vida. Tipo, o marido de uma senhora falou para mim um tempo atrás, ele falou, cara, já nem nos chamavam mais para festa, porque nós éramos chatos das reuniões de família. Nem vou chamar porque eles lá não vão vir. Que trabalho lindo, então, né? Que trabalho importante. Assim, é muito mais amplo do que simplesmente a dor de cabeça, né? Exatamente. Por isso, o não da automedicação. A automedicação vai dar uma tapeada ali, ajudar um pouco, mas vai sobrecarregar em outras partes. Né? Quais clínicas que você atende aqui? Você está atendendo em Foz também? Então, né? Cris, eu atendo aqui na minha clínica, né? Aqui em São Miguel, na clínica Vida Produção, Habilita. coloca para nós, Vitabilita, né? Vida Habilita. Vida Habilita. Coloca para a gente aí o link, por favor. E aí, agora eu estou, né, começando esse trabalho em Foz, eu comecei esse ano. Em Medianeira eu já estou há 4 anos, né, com esse trabalho. Né? Em Medianeira também. Medianeira, sim. Então, assim, como eu estava falando que é um tratamento que não precisam sessões diárias, nem 3, 4 sessões semanais, eu atendo um dia em Foz e um dia em Medianeira. Né? E aí o restante é aqui em São Miguel. E aí a gente consegue, por exemplo, em Medianeira, consegue às vezes fazer o tratamento das primeiras sessões semanais e depois vai passando. Às vezes as pessoas vêm aqui em São Miguel também, às vezes algumas coisas. Eu costumo ter um contato bom com o paciente até via WhatsApp, assim, né? Claro, às vezes eu falo, não posso, às vezes não consigo te responder na hora, mas depois, eu tenho uma dúvida no exercício. Tá? Porque às vezes na frente ali com a gente, assim, orientando, ele consegue fazer. Mas às vezes eu costumo dizer, me manda no WhatsApp, porque se for para fazer errado, é melhor não fazer. Isso. Né? Porque é muito específico os exercícios que são passados. Por exemplo, assim, que eu estava falando antes, né, de musculatura da garganta, do pescoço. Tem uma musculatura mais externa e uma mais interna. Né? Muitas vezes a mais externa está com dor, está com aqueles que a gente chama de ponto gatilho, que é uma espécie de nozinhos que dá na musculatura, porque está trabalhando demais. Enquanto isso, a musculatura interna está trabalhando de menos. Tá, não, deixa que ele trabalhe lá, eu vou ficar na minha aqui. Então a gente precisa fazer um reequilíbrio no sentido assim, tirar esses pontos gatilho dessa musculatura que está trabalhando demais, relaxar ela e fortalecer a outra. Olha só. Porque aí se fala, tensional, faz alongamento. Né? Uhum. Alongamento é muito bom, Sim. mas desde que no momento certo e para o tratamento certo, né? Para o diagnóstico certo, correto. Claro, tá certo. Porque relatos assim de tá com os pontos gatilhos assim na região de trapézio, que é aqui nessa região aqui do ombro, né? Vai fazer um alongamento, vai piorar a dor. Vai piorar, porque você vai puxar para um lado e o corpo vai entender, não, vamos segurar aqui para não doer. Olha e aí isso gera, é bem normal, as pessoas parecem, eu fiz uns alongamentos, tá? E me doeu mais. Né? É verdade. Às vezes, algumas questões de massagem também é muito bom. Sim. Né? Mas desde que quando tem esses nozinhos, esses pontos aí, tem que saber a forma de desativar eles, porque senão você hiperativa eles. Olha e aí sim, aí vem o que não estava, que estava uma dorzinha, ou que estava na intensidade 6 lá, naquela nota da dor, sim, vai para 7, 8. Isso na hora. Tem que procurar um especialista bom para isso. Não é de qualquer jeito, né? Então por isso, né, como eu falei antes, a primeira consulta é muito minuciosa. Não dá para ser de qualquer jeito, senão você vai piorar a dor da pessoa. Né? E a clínica aqui fica onde? Qual fica na Euclides da Cunha 651. É lá na esquina perto do Nestor. Esquina do Colégio Nestor. Tá certo. Ao lado do restaurante ali que tem na esquina. Tá certo. Você que tem dores de cabeça, sabe de onde está vindo? Coloque aí nos comentários para a gente. O doutor Cristiano, então, vai tirar as suas dúvidas. Os pisos laminados da Casa Decor oferecem a beleza da madeira para revestir e valorizar o seu imóvel. A Casa Decor não trabalha só com os pisos laminados. Persianas, painéis ripados. Você que quer reformar sem gastar muito, entre em contato. Solta o VT da Casa Decor.
Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais, @decor_KAZA. Casa Decor sempre conosco. Você estava falando sobre estatísticas, doutor? Então, Cris, né, as estatísticas, às vezes a gente até brinca com as pessoas assim, né, que se você tem dor de cabeça, pode ficar tranquilo que você não está sozinho, está muito acompanhado, tem muita gente. Por exemplo, assim, ó, a enxaqueca, por pesquisas feitas, é a sexta doença mais prevalente do mundo, né? E eu estou falando em todos os tipos de doenças. Então, dentre todos os nós tipos. somos Então, premiadas aqui, né, produção? E lasqueira. Então, e a cefaleia tensional, né, é a terceira no mundo. Então, assim, e aí a gente está falando em quantos milhões de tipos de doença, né, que tem todas as doenças que você imaginar, está em terceiro lugar. Então, é bastante mesmo, né? Um número grande. Você falou aí antes no Brasil de 140 milhões, por aí mesmo. E até se fala assim, ó, claro, tem gente que tem uma dor mais crônica, né, que é mais, né, que é mais tempo, mais anos e tudo mais. E tem gente que às vezes teve 2 dias de dor de cabeça na vida. Mas se fala assim, que todo mundo acha que um dia vai ter dor de cabeça. Nem que seja por um dia. Se não teve, vai ter. É quase isso. E a questão crônica? Você já teve alguns pacientes lá que chegaram assim e conseguiu mudar essa questão? Então, esses casos aí que a gente estava falando antes, né? Eu estava citando mais ou menos exemplos de crônicos mesmo, né? Assim, muitas vezes pessoas que foram em 2, 3 neurologistas, né? Mudou de cidade, foi e tal. Eu não estou aqui falando que o neurologista fez estava errado. Não é isso. Sim. Muito pelo contrário. É o médico habilitado a fazer essa medicação, a prescrever essa medicação, né? E isso foi ficando crônico nas pessoas. E aí a pessoa estava tomando um medicamento que o médico orientou. Mas minha vizinha ali tomou um também, então eu também vou tomar, né? Mas aí é uma coisa assim, ó, Cris. Quando eu conversei com alguns neurologistas, até aqui na região mesmo, tinha alguns que não sabiam desse tipo de tratamento. Não, porque é uma coisa teoricamente nova, né? A osteopatia é mesmo? Não, a osteopatia já existe há bastante tempo. Mas essa junção, porque assim, na minha formação, né, de faculdade e depois nas especializações e aperfeiçoamento, a gente vai usando um pouco de cada técnica para esse tratamento. Dentre eles, eu fiz um curso específico, né, de fisioterapia em cefaleias, que é isso que eu estava explicando agora, esse reequilíbrio muscular e tal. O médico em Foz estava me falando, ele falou, cara, eu encaminhava para fisioterapia às vezes, só que eu também aqui falando mal dos meus colegas fisioterapeutas, não é isso, só que era de outra área, né? Mas eles encaminhavam, vamos fazer aqui, vamos fazer um ultrassom aqui, que é muito bom também, vamos fazer uns alongamentos, tal. Só que como não fizeram esses cursos mais específicos, e essa questão do reequilíbrio muscular, que é imprescindível para funcionar, acabava não sendo feito. Até dava uma melhorada. Essa junção da fisioterapia com a osteopatia é que faz com que você tenha essa especialidade. Exatamente. Porque o que acontece? Em algum paciente eu preciso usar mais a osteopatia do que a fisioterapia, e em outros o contrário, né? Então são esses detalhes que, olha só, que né, fazem a preciosidade o tratamento de especialista que nós temos aqui em São Miguel, viu, gente? São esses detalhes que fazem o prognóstico, né, que é o tratamento dar mais certo, né? Porque, como eu falei no início, né, não dá para ser de qualquer jeito nem tudo igual, né? Porque são tipos diferentes de dor de cabeça e pessoas diferentes, né? Que têm tipos de estresse diferentes, que têm histórias de vida diferentes, que têm postura, trabalhos diferentes. Então, não tem como generalizar,
né? Por isso, voltando, eu gosto de bater bastante nessa tecla desses grupos aí de orientações de medicamento. Preocupante, né? É preocupante, porque acaba assim se sobrecarregando de medicamentos, né? Trata o sintoma. E vai entendendo que não vou melhorar nunca, porque eu já tomei todos os medicamentos possíveis. Exato. Mas não tomou corretamente. Exatamente. Deixa eu ver onde é que a gente está. Bom, a gente nós já colocamos o VT dos tipos de dores de cabeça, então a gente já falou sobre isso. Após o Covid, é algo que eu acho que é interessante a gente falar, muitas pessoas reclamaram de dores de cabeça, né? Como outros tipos de sequelas, vamos se dizer assim. Como é que chega para você lá? Então, essa questão, agora, onde eu fiz o curso, que é em São Paulo, o pessoal está começando, não, já está bem avançado, né? Uns estudos sobre os efeitos da pandemia, do Covid, nas dores de cabeça, né? Os efeitos da questão fisiológica do que o Covid causou no organismo e levou a essas dores. Então, esses estudos estão bem avançados, ainda não com uma conclusão, porém já existe. Mas o que se percebe, né, muitas pessoas, com o tempo em casa de pandemia e a grande maioria que teve o Covid mesmo, aparece no consultório, mas foi depois do Covid, né? Então aí vem uma relação também do estresse, ou até do medo, né, de morte mesmo, né? Porque foi... De morte. Todo mundo teve um amigo, perto, um sim. parente ou alguém que acabou partindo nessa questão aí. Exato. Então, e outra coisa assim, durante a pandemia mesmo, né, que era mais restrito os atendimentos, a gente percebia muito que as pessoas estavam mais em casa. Então, a cefaleia de origem cervical aumentou. Sim. Porque é sofá, tinha que achar o que fazer em casa, Sim. né? Então muda, e a questão de mudança de rotina de uma hora para outra, né? Assim, de uma semana para outra fechou tudo. Exato. Então eu não vou mais pro meu trabalho, sai. eu vou ficar em casa, tem que fazer o quê? Tem que achar o que fazer. Foi Deita tenso, no sofá, vê um negócio. filme, vê isso, aquilo. Então essa questão de postura também mudou bastante. Ficava vendo TV, mexendo no computador, no celular, tudo coisas que acabam indo para má postura, né? Exato. Olha que tem gente com a gente, a Laudiceia querida, sempre conosco. Boa noite. Muito importantes conhecimentos sobre as dores de cabeça e suas causas. Há doenças muito graves cujos sintomas é uma simples dor de cabeça. Né? É isso. Há doenças muito graves cujo sintoma é uma dor de cabeça. Começa por ali. Sim, né? Isso assim, Cris. Tem uma parte da avaliação que a gente faz, que a gente chama de bandeiras vermelhas, né? Que é quando você está fazendo a avaliação e não está o questionário ali, as perguntas que a gente vai fazendo, não está se conectando nada. E é uma dor exacerbada às vezes, né? Então aí você começa a ver, não, peraí, tem alguma coisa mais grave talvez. Coisas mais graves, eu digo, questão de tumores, certo. De coisas assim, que começa, o primeiro sintoma são dores, né? E às vezes essas pessoas não foram fazer nenhum exame de imagem, que é uma ressonância, que é uma tomografia. É o corpo avisando, peraí, eu não estou bem, vamos lá. Exatamente. Então, assim, nesses casos, às vezes eu nem termino a primeira consulta, né? Claro, para não deixar a pessoa assustada, a gente explica tudo, vou te encaminhar para o neurologista e lá ele provavelmente vai te pedir um exame. E aí, como a gente tem contato com os médicos, já fala, esse paciente aí, assim, acho melhor, né? Como é uma linguagem, né, da saúde mesmo, nossa, bandeira vermelha aí, dá uma analisada. Aí, né, que bom se vai lá, faz uma ressonância e não é. Sim. Ótimo. Aí a gente volta para o tratamento, né, para a sequência de tratamento. Um exemplo assim, que tem estudos que mostram isso, né, de idades para dores de cabeça. Se a pessoa nunca teve dor de cabeça na vida e a primeira crise começou do nada lá com 55 anos. Não que seja só isso, mas já é uma bandeira vermelha. Não, mas se aconteceu isso comigo, então eu tenho que me preocupar. Não tem que se preocupar, mas tem que procurar ajuda. Porque se nunca, normalmente é antes que acontece. A maioria dos tipos, né? Normalmente é antes, dos 25, 30 até em torno dos 50. Uhum. Né? Então, isso
isso é bem importante, né? Se teve depois dos 50, 55, vai procurar ajuda para descartar, né? Algum problema que não estou afirmando, né? Mas pode ser algum problema mais grave, né? É uma bandeira vermelha que a gente usa esse nome, né? Vamos falar da SAFSU, o Plano Familiar do Sul do Brasil para os momentos de maior fragilidade, porque quando a gente perde alguém, não sabemos por onde começar. Solta o VT, então, para nós, da SAFSU. A Safisme agora mudou o seu nome para SAFSU, o Plano Familiar do Sul do Brasil, que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A SAFSU também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a SAFSU, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da SAFSU. Estamos na rua Helmut Hennica, número 121, ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores, com mais de 35 anos de experiência, Clécio Hennica e Tiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. A SAFSU também tem Natal premiado, vários prêmios para você, associado. Você, são miguelense, faça seu plano com a empresa SAFSU, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a Safisme mudou o seu nome. Agora é SAFSU, o Plano Familiar do Sul do Brasil. É SAFSU por você nos momentos de maior fragilidade. E a produção deixou o Natal premiado. Gente, ô produção, não era esse a EVT, era outro. Mas claro que sempre a SAFSU faz o Natal premiado, mas não é época de Natal, né? Então eu vou dar um puxão de orelha aqui na produção, tá bom? Vamos lá. Falando em patrocínio, você que quer anunciar a sua empresa conosco, claro, teremos o maior prazer em atendê-lo, mas por ética profissional, nós não podemos atender duas empresas no mesmo segmento. Gente, como é que a gente vai defender uma marca, né? Por exemplo, a SAFSU é um plano familiar. Aí tem uma outra e a gente, não, essa aqui é melhor que a outra, não dá, né? Então, por ética profissional, a gente só vai atender uma, tá bom? Então, entre em contato conosco. AP-terapia crânio. Doutor Cristiano, explica pra gente essa técnica. Então, essa técnica é terapia crânio-sacral, né? Que é uma relação crânio, tá, né? A cabeça, né? Que se liga, tá ali. Que se liga da cabeça à coluna, da cabeça ao sacro, que é o último osso da coluna, né? Que se liga pela medula e pelas vértebras. Então, tem essa terapia a gente usa junto também, no sentido de fazer um reequilíbrio de toda a coluna para que esses líquidos que saem da cabeça e vão até o sacro, que ficam indo e vindo pela medula, que eles circulem livremente, né? Também tem essa relação aí, né? Tem muitos casos que a gente faz correções até no quadril da pessoa para, não que seja a causa principal da dor de cabeça, mas que influencia. Certo. E tem todas as técnicas aí, né? Uhum. A questão de... Aí ele está mostrando uma questão da parte de ATM, né? Que eu estava te falando antes, que às vezes a gente precisa encaminhar para dentista também, que a causa da dor está em alguma relação de mordida cruzada, de coisas nesse sentido, né? Então isso é quem corrige, daí a gente trabalha junto com o dentista nesse sentido. Legal. Bacana. Tem mais alguma coisa aí? Beleza. Só para o pessoal entender como é que funciona. Sim, sim. Né? Bom, chegou a hora do quadro de perguntas e comentários dos internautas. Vamos para a primeira pergunta, então. Por favor, produção, solta para a gente. O estresse pode desencadear dores de cabeça crônica? Maria de Fátima de Cascavel, Paraná. Obrigada, Maria. Sempre conosco. Muito obrigada.
Ele, como a gente estava falando antes, né, ele é pode ser um dos causadores, né? Normalmente o estresse mais na relação com a cefaleia tensional, com esse tipo de dor de cabeça. Mas ele pode ser um gatilho, por exemplo, quem tem enxaqueca. E aquele dia até que está tudo bem. Teve alguma coisa de maior estresse no trabalho ou na família, algo assim, pode ser um gatilho para dor de cabeça. Ele pode, assim, não dá para dizer que ele é a causa principal, mas ele pode ser gatilho para crises e pode, numa crise, piorar ainda mais a crise, né? Então é mais ou menos dessa forma, né? Tá certo. Então, respondida a sua pergunta aí, Maria de Fátima de Cascavel. Obrigada, querida. Coloca pra gente a segunda pergunta dos nossos internautas. Por que a enxaqueca piora na TPM e como amenizar? De Roseli Fraga, Medianeira, Paraná. Um beijo para você também, Roseli. Então, Cris, essa relação é bem interessante porque o que acontece é assim. Na TPM, né, claro que varia de mulher para mulher isso, né? Mas digamos assim, aqueles 5 dias ali que antecedem, existe uma alteração muito grande hormonal, né? De estrogênio, progesterona, toda essa questão aí. E isso é uma das causas. Porque muitos casos que quando tem a TPM, quando entra no período menstrual, a dor para ou diminui, né? Porque essa alteração hormonal é muito grande. E outra coisa, como eu acabei de falar, né, de correção de quadril, às vezes, né, ou até de dor lombar, esse líquido que fica passando pela medula, que sai da cabeça e vai até lá no sacro, pela medula, né, e vai até lá e volta, ele fica indo e vindo. Ele banha as meninges da cabeça, que são umas espécies de capas que tem na cabeça, e ele fica indo e vindo. Então, assim, a partir do momento que começou essa TPM, né, a mulher acaba tendo não é uma inflamação, mas é uma espécie de inchaço abdominal, e isso acaba causando uma espécie de pressão na coluna, lá atrás, né, também, né. Não, é claro que é diferente de mulher para mulher isso, mas acaba gerando um pouco dessa pressão. E isso acaba causando, às vezes, dor lombar. Sim. E acaba atrapalhando esse líquido de passar livremente pela medula, né? Muitas vezes a gente faz umas correções de quadril, do osso da bacia mesmo, porque, por exemplo, um osso da bacia está um pouco rodado para frente e o outro não. Isso deixa a pessoa com uma perna um pouquinho mais curta que a outra. Assim, é milímetros, a pessoa muitas vezes não anda mancando, mas é o suficiente para a coluna que está logo em cima ter que se equilibrar, né? Se compensar, digamos assim. E aí, no momento que tem a TPM, ou até o período menstrual, que está mais inchada essa região, esse problema no quadril vai refletir por causa da pressão criada no abdômen, pela questão da TPM, né? Então, assim, muitas vezes a gente consegue, com correções de quadril, de coluna, melhorar muito isso, né? Até, às vezes, mulheres procuram não só por dor de cabeça, às vezes por dor lombar durante a TPM, né? Que é essa pressão aí. Às vezes consegue se corrigir isso, já tem uma melhora. E tem muitas mulheres que sofrem muito com a questão menstrual. É bastante mesmo. Até aproveitando, né, a pergunta da internauta Roseli. Isso. Então, aproveitando essa pergunta, a gente pode falar sobre a gestação também, né? Tem muitas mulheres que têm enxaqueca crônica, digamos assim. Aí, durante a gestação, some as dores, ou diminui. Mas muitos relatos que somem, que não tem nada. Aí, no segundo, terceiro dia após o nascimento do bebê, parece que teve uma que me disse, parece que ligou um botão de novo da dor. Tem gente que fala e reclama muito da questão das injeções peridural, alguma coisa assim, que eles levantaram a minha cabeça de forma que não poderia. Então, a gente imagina que seja isso. Pode até ter uma relação, né? Aí fica difícil da gente dizer isso, porque não tem estudos em cima disso, né? Mas essa questão que se explica mais com estudos científicos comprovados é a questão hormonal mesmo, né? Principalmente o estrogênio e progesterona, né? A partir do nascimento do bebê, isso já muda e muda bastante, né? Essa produção que o organismo vem produzindo ali por causa, né? Certo. E aí tem um período de amamentação e tudo mais. Muitas reclamam, nasceu o bebê, parece que ligou de novo a dor de cabeça.
E por uma questão hormonal, a principal causa, né? Tá certo. Muitas vezes precisa ajuda do ginecologista, às vezes do endócrino, para repor algum hormônio, fazer um reequilíbrio hormonal, né? Para não continuar isso por causa de déficit ou de excesso de hormônio. Tá certo. Tem muita gente que reclama também na questão da pílula do dia seguinte, que eu acredito que seja uma bomba, e reclama também de dores de cabeça. Mas é porque tem muita mulher que toma muitas vezes. Entendeu? Não é só um momento aí, pô, acabou escapando e aí eu tive que tomar. Não, sim, ela toma sempre. Aí isso a pílula do dia seguinte volta na questão hormonal, né? Porque o que essa pílula faz é mexer com os hormônios, né? Eu não te confesso que eu não tive casos com que me relataram essa relação de pílula do dia seguinte com dor de cabeça. Não tive. Mas já ouvi falar bastante disso. Ainda, talvez a pessoa não quis me falar, né, na consulta, ou, né, não teve mesmo, não tive casos disso, né? Tá mas certo. Que tem a ver com a questão hormonal, tem, porque o que ela faz é mexer com os hormônios. É uma né? bomba hormonal. Exatamente. Né? Deixa eu ver quem está aqui. Jane Lordani, boa noite, ótimo tema, parabéns. Obrigada, minha mãe querida, um beijo. Jane era minha vizinha. Vizinhos! Também, né? Tá certo. Vamos falar das maquiagens e penteados incríveis que só a Silly Sartor Makeup Hair oferece. Olha só, agora em novo endereço. O espaço oferece hidratação capilar para que os penteados fiquem lindos. A produção vai colocar, então, nos comentários aí o endereço da Silly Sartor. Quer arrasar? Claro, só com ela, Silly Sartor Makeup e Penteados. Solta o VT. A maquiagem é uma arte feita na pele que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico, mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Silly Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @Silly Sartor Makeup. É verdade. Vamos para a próxima pergunta. Terceira pergunta, por favor, produção, coloca pra gente. Tomar remédio todo dia para dor de cabeça faz mal? Sônia, da Zona Norte de São Paulo. Ei, que eu adoro Zona Norte de São Paulo, delícia! Um beijo para você, Sônia. Então, Sônia, é assim, como eu falei um pouco antes disso, já antes da tua pergunta, mas é assim, faz mal se não for bem prescrito. Como eu falei antes, se é uma enxaqueca que precisa uso contínuo de medicamento, não vai fazer mal. Ele vai fazer bem. Né? Agora, se ficar tomando uma medicação de qualquer jeito, diariamente, aí a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo. Né? Porque, como eu estava falando antes, né, muitas vezes se toma... eu tomei hoje, amanhã eu vou no dia seguinte não tomei, vou tomar outro dia. Então, assim, para enxaqueca principalmente, é uma regulagem do motorzinho do cérebro, digamos, né? E outra coisa, tomar essa medicação diária errada, além de fazer mal para dor de cabeça, ainda vai sobrecarregar estômago, fígado, toda a questão que por algum órgão precisa ser absorvido esse medicamento. E a questão dos produtos naturais, chás para dores de cabeça? Então, isso assim, se usa algumas coisas, a gente não prescreve, né? Mas tem profissionais específicos para isso, né? Que trabalham com homeopatias e tudo mais. O que se usa, que se usa bastante, que a gente conversa com alguns profissionais dessa área, é em relação à melhora do sono. Né? E isso é uma coisa muito importante, é imprescindível que se melhore o sono para poder melhorar as dores. Então isso é uma das coisas, né? Como se usa também para ansiedade, em alguns casos, né? Claro, alguns casos de ansiedade precisa de psicólogo, precisa até de medicamentos para ansiedade algumas vezes, né? Sim. Mas também se usa mais nesse sentido como mais um calmante e com o objetivo de melhora do sono. Isso funciona bem, ajuda bastante. É uma coisa a mais no tratamento, né? Que não tem efeito colateral, né? Tá certo. Ele é a longo prazo, né? O natural é mais mais lento. Já é mais a longo prazo, justamente pelo se tem efeito colateral, alguns é muito pouco, né?
Então também não pode ser em excesso, né? Porque tudo que for em excesso de água em excesso não é bom. Sim, né? também não é bom. É verdade. Vamos para a quarta pergunta? Vamos lá. A gente faz a pergunta então e eu já falo com os ouvintes, tá bom? Os gatilhos da minha enxaqueca são chocolate e café, como a gente tinha comentado. Essa é de Renata M, do centro de São Paulo. Renata, obrigada por estar conosco. Um beijo para você. Então, Renata, é fácil, é só não comer chocolate e não tomar café. Esse é o problema. Como é que você faz? Apesar de que o café, olha, gente, o café tá vindo, esses pilão, esses cafezinhos, assim, tá vindo bem esquisito, né, gente? De um tempo para cá, não dá para tomar esses café. Aproveitando o gancho, né? Que eu gosto muito do café, eu acho que eu tenho mais prazer no cheiro do que no próprio tomar café. Né? Mas não está dando para tomar. A gente vai ter que comprar o quê? Grão para poder moer. Porque tem que achar uma forma, né? Tá complicado esse cafezinho. Gosta cafezinho. muito do café, né? Então essa questão do gatilho aí, né? Eu falei brincando antes, mas é uma brincadeira, mas é quase isso. Por exemplo, tem vários casos que relatam para a gente em consultório do chocolate, né? Então, assim, tem que achar uma forma de diminuir, né? Ou tirar ou diminuir. E assim, não consegue tirar. Não, então se comia todo dia, dá uma intercalada, come menos e vai vendo como que o teu organismo vai respondendo. Às vezes é o excesso, né, Cristiano? O excesso, é. E tem muitos casos que não tem jeito, que precisa tirar. Então, e o café, o café tem uma relação muito forte com o que a gente falou antes aqui fora do ar, Cris, em relação ao sono, né? Porque assim, existe no corpo da gente existe a melatonina, né? Que é um hormônio do sono, né? A partir do momento que o dia começa a escurecer, à tardinha, já começa o organismo a produzir mais melatonina para ir organizando a hora de dormir. E o café é um inibidor de melatonina. O café e os café eletrônicos. E os eletrônicos. A luz azul, isso tem estudos, né, comprovados que a luz. Mas daí um dia eu falei para uma paciente isso, ela falou assim: mas se eu vou ver um filme, eu durmo em 15 minutos. Bom, é uma exceção. Mas daí você sonha que você está dentro daquele filme, aquele filme de terror acontecendo e você está lá dentro daquele filme de terror. Peraí, só um pouquinho, Cristiano. Sim. Deixa eu só falar com os ouvintes vão voltar então para a Estação Jornal com o meu amigo Valdecir. Muito obrigada por estarem conosco. A live no Facebook, no YouTube, então continua. Um beijo para vocês e nos vemos na terça então, tá bom? Vamos lá, continua. Então, eu estava falando, né, dos inibidores de melatonina, né? Isso. Que o sono é uma das principais orientações que a gente dá. E na avaliação tem um tópico que é sobre sono, né? Eu durmo bem, mas durmo 7, 8 horas, mas acordo cansado. Aí o que se vê num caso assim? O tempo de sono não é só o tempo de sono, e sim o tipo de sono. Né? Porque tem várias classificações do sono, mas tem duas que é o sono REM, que se chama, que é o sono REM, é o sono que rende, que você consegue realmente desligar o cérebro. E o não REM é um sono que você tá um pouco ativado ainda o cérebro, digamos assim. Você não conseguiu desligar, né? Então assim, a pessoa dorme tempo, mas não chegou num estágio de sono que me faltou a palavra agora, que é revigorante, digamos assim. Né? Que é restaurador, essa é a palavra. Que é restaurador. Então, assim, durmo 7, 8 horas, mas acordo, precisava dormir mais um pouco, precisava ficar mais um pouco na cama. É essa pessoa que não consegue atingir o nível de sono restaurador. E aí acontece a dor de cabeça. Exatamente, é uma das coisas. Certo. Né? Porque é um momento sagrado, né? O sono. Pessoas que dormem poucas horas também. Né? Tem gente que fala, eu preciso só de 2 horas para dormir, 3 horas para dormir. Jô Soares era assim. Né? Eu não sabia disso. Não, a minha hora para dormir são 2, 3 horinhas. Que isso, gente? Eu preciso dormir 8 horas, 9 horas, se for possível 10. É uma pessoa que está hiperativada, assim, hipervigilante, assim, né? Então não. Tem algo errado. Tem algo errado. Tem que existir alguma forma de ver isso. Por exemplo, o neurologista, até às vezes o psiquiatra também entra nesses casos, né? De diminuir um pouco. Normalmente isso tem alguma coisa de ansiedade aí, né? Se a pessoa acha que 2 horas,
Às vezes é porque não, eu preciso estar fazendo outras coisas. Eu não preciso dormir mais que isso. Não. Ele sempre falou isso. Não. E o dormir além que a produção está falando aqui. O dormir além também tem aí alguma alteração nesse sentido, né? Como eu falei, se o dormir demais for restaurador, não é tão ruim. Agora, se você dormir 10 horas e mesmo assim, se desse eu dormia mais 2, 3 horas, também não é legal. Tem alguma alteração aí na questão de sono e vigilância, né? Então, muitas vezes precisa algum medicamento que ative um pouco mais o cérebro. Né? Nesse sentido, isso como eu falo, não é a minha parte essa questão de medicamentos, mas precisa um pouco mais e muitas vezes até as atividades físicas ajudam nisso também, né? Não dá para falar isso assim sem saber tudo que envolve essa pessoa que tem esse sono exagerado ou essa dor, sabe? Então são detalhes da avaliação, mas se desse para dizer alguma coisa, eu acho que seria melhor esse do que o que não dorme, digamos assim, né? Bom mesmo, nenhum dos dois seria, mas é menos pior, digamos assim, né? Tá certo. Vamos falar da Heloísa Flores, também está sempre com a gente, tá? Com flores naturais e artificiais, sempre tem muitas novidades. Solta o VT então da Heloísa Flores. Outro lugar especial ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. Então, vamos para a quinta pergunta? Solta para a gente, produção, por favor. É comum criança ter dores de cabeça? Maria Helena, daqui, São Miguel do Iguaçu. Um beijo, Maria Helena. Então, Maria Helena, não é muito comum, né? E esse caso precisaria, eu sugiro, a primeira coisa seria ir num neuropediatra, né? Para poder ver, fazer a avaliação de, mas se ele diagnosticar, porque existem os tipos de dores de cabeça infantis também, né? É mais raro, assim, é bem pouco comum ter procura nesse sentido, mas seria interessante consultar um neuropediatra para poder fazer o diagnóstico dele. Às vezes precisa usar algum medicamento com essa criança, né, para poder melhorar isso. Eu tive 2 casos só de criança que eu atendi, né, que teve indicados até por neuropediatras. Tinha um que era o problema principal, era postural, tinha uma escoliose muito grande com 12 anos, né, que é bem comum. Que não que fosse só isso a causa, mas era uma das principais causas, né, conseguiu melhorar bastante, né. E o outro, a gente acabou encerrando o tratamento comigo e seguindo só com a parte medicamentosa do neuropediatra. Foi conversando com o médico, a gente optou por esse tratamento, né, que era uma espécie de enxaqueca infantil, né, desse caso. Então, só o medicamento já era temporário, o medicamento, né? Não... Sim. O meu filho tem 10 anos e ele, quando ele começou a reclamar muito de dor de cabeça, teve a questão de levá-lo para um oftalmo para saber o que estava acontecendo, e era o óculos mesmo, falta do óculos. A questão da pandemia teve um aumento de tela, né, nas crianças aí, enfim, hoje ele precisa do óculos. Isso que você falou, Cris, é uma coisa bem importante, porque assim, o que se percebe hoje, as crianças com 1 ano, às vezes até menos, já estão vendo musiquinhas, videozinhos no celular, que é prático, né? Deixa ali a criança. Babá eletrônica, né? Exatamente. Fica ali e aí a criança já está absorvendo os malefícios, digamos, da luz azul, né? A luz. Que é essa luz azul de telas, né? Que tem no computador, tanto que os óculos hoje já vêm com proteção para luz azul, né? Então isso aí pensa assim, uma criança com 8, 10 anos já tem 7, 8 anos de tela.
Sim. Né? E aí o óculos, como você falou, é bem importante, né? Até se essa pessoa que fez a pergunta aí, seria também interessante, bom você falar, que eu acabei não lembrando de falar, de também consultar com o oftalmo. Às vezes isso tem a ver com a visão mesmo, né? Porque acaba forçando muito o nervo óptico para ter que chegar perto da coisa, forçar. Como acontece com a gente, às vezes parece que tem que meio fechar o olho para enxergar alguma coisa, pode estar acontecendo isso. E ficam horas na tela. Exatamente, horas. Não são 1h30, 2 horas, são 7 horas. É complicado essa questão do online, né? Sim, ainda mais agora, depois da pandemia. Aumentou muito, né? Isso aí vem uma série de problemas de visão, de postura, de equilíbrio mental, de isolamento até, porque hoje a galera se encontra com os amigos virtualmente. Exato. Toma até banho de chuva virtual. Olha isso, o metaverso está vindo com isso. Agora, a tendência é isso aumentar, não tem jeito, né? A gente vai ter que aceitar, mas conseguir dosar, né? Tem um equilíbrio com tudo isso, né? Certeza. Você que nos acompanha, gostaria que trouxéssemos qual tema? Sobre saúde, cultura, política? Nos envie o seu recado. A produção, então, estará atenta aos comentários. Não se esqueça de colocar, então, o seu nome e a sua cidade. Doutor Cristiano, quando devemos, então, nos preocupar com uma dor de cabeça e ligar o sinal de alerta com tudo isso que a gente falou? Olha, Cris, isso assim o quanto antes possível, né? Se é assim uma pessoa que teve 1, 2 dias e depois não teve mais, aí pode ser alguma coisa que bebeu no dia anterior, que comeu ali, que é relação com um pouco da relação do estômago e tal, né, do sistema digestivo. Mas se a coisa começa a se tornar frequente, não como a gente falou tanto, né, de automedicação, nem comece a se automedicar. Procura logo um profissional, porque às vezes assim, quando você consegue diagnosticar logo, é mais rápido e mais fácil o tratamento. Quanto mais, como qualquer tipo de doença, né, de problema, quanto mais demorado for, vai ficando crônico e fica mais difícil o tratamento, né? Então, quanto antes procurar um profissional habilitado, melhor. O prognóstico é melhor daí também, né? O tratamento mais fácil. Tá certo. Vamos falar da Jane, massoterapeuta. Dor no ciático, precisa de uma massagem relaxante? Não tem lugar melhor que na experiente Jane, massoterapeuta. Solta o VT. Olha só o que o Espaço Jane Massoterapeuta oferece para você. Reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial, drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, new face alta frequência, tratamento capilar ente de alta frequência, limpeza facial. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. Entre em contato e agende o seu horário. Uma das causas, doutor, que aumentou, isso a gente já falou, consideravelmente, na verdade as coisas foram vindo e a gente foi, né, enganchando aí o surgimento e a frequência de dor de cabeça é o uso desenfreado dos dispositivos eletrônicos. Então, sim. A gente já falou sobre isso. Deixa eu falar do Estúdio Raio de Sol, que apareceu aqui várias vezes na tela. Você que quer se profissionalizar em música, vai gravar em estúdio. Olha só, quer apenas cantar com um grupo de amigos? Porque a música é uma terapia. A gente sabe, eu sei que você é declamador, e a gente vai falar sobre isso. Quer dizer, você vai fazer, então, uma declamação aqui pra gente, Vamos fazer sim. E a produção vai deixar o link do Facebook, tá? Do Estúdio Raio de Sol. Coloca aí pra gente, produção. Bom, existem algumas técnicas que a gente pode fazer em casa para aliviar as dores. Então, em casa, existem algumas técnicas que a gente orienta, né? Que, como eu falei antes, os exercícios específicos, mas algumas técnicas que a gente orienta, porém, específicas para cada caso, né? Tem algumas coisas bem legais de fazer. Mas o que eu sugiro como que são principal, né? Que são as principais coisas que se deve ter cuidado,
que são, a gente até eu fiz um vídeo esses dias atrás na minha rede social falando assim, 5 hábitos que a sua dor de cabeça não vai gostar. Não vai gostar, porque vai ser ruim, vai ir contra a dor de cabeça. É uma guerra da pessoa com a dor de cabeça, né? Então, um deles é o sono, né? Que a gente falou um pouco já aí, né? Da questão da melatonina e tal. O que a gente orienta, né? Principalmente assim, falamos tanto, né? No uso de eletrônicos. Pelo menos 1 hora antes, tentar não usar eletrônicos. A gente sabe que é difícil. Muita gente vai deitar com o celular e tudo mais. Não, chega a cair o celular na cara. Pá! Exatamente. Né, Felipe? Outra coisa, o café, né? A gente falou também, né? Sim. Que é um inibidor de melatonina. Sim. Tomar café preto, tipo, 1 hora antes de dormir, a chance de demorar para dormir é grande. Verdade. Eu não sou muito do café, mas sou do chimarrão. Certo. Que também Tem, né? Então, assim, o hábito do chimarrão também é parecido com o café. Não, alguém toma chimarrão 9, 10 da noite, vai ter dificuldade de dormir, a chance é grande, né? Essa é uma das coisas, o sono é uma das coisas. O outro é o consumo de água, né? A água, assim, tem uns estudos que mostram os benefícios da água diretamente relacionados com toda uma questão fisiológica do corpo para ajudar na questão de melhora de dor de cabeça. A importância da água. É importante. Né? Às vezes tu fala com as pessoas, eu não lembro de tomar água. E realmente, às vezes a pessoa vive tão no automático do dia a dia, do trabalho, que não lembra mesmo. Até tem um pouco de sede. E não pode deixar chegar a esse ponto. Exatamente. De ter sede. Não, aí já é o corpo pedindo. Porque, tipo, pelo amor de Deus, né, me dê água. Exatamente. Então, assim, o que se orienta, né? Tenta deixar uma garrafinha perto. Tenta criar no teu trabalho, no teu dia a dia, alguma coisa que você tenha água próxima. E quando vê, você está tomando água sem perceber daí. Exatamente. Né? Depois que se cria o hábito. Exatamente. Né? Como hábito aí, vai tomando água por hábito. Exatamente. É muito bom. E aí já hidratou daí, né? E uma outra coisa também importante é a atividade física. Né? Eu não estou nem falando, tem que ir para academia toda hora. Que é lógico que é bom. Tem que ficar bombado. Não é isso, né? Mas, claro, academia dentro de um profissional habilitado, te orientando, ótimo, perfeito. Nós trouxemos o Júnior Valduga, super profissional. Muito bom, o Júnior é muito bom. Trabalhamos juntos no futsal um tempo aí também. O Júnior é muito bom mesmo. E aí o que a gente orienta às vezes assim, né? Por exemplo, na primeira consulta, você faz alguma atividade física? Não. Então eu vou te pedir assim, cuida com esses cuidados do sono, né? Tem mais algumas coisas, né? Relacionadas ao sono. Água e 2 caminhadas por semana, 3 caminhadas por semana. Mas pois é. Cara, assim, se você não consegue tirar 40 ou 60 minutos por semana, fazendo uma conta, quantas horas tem uma semana para você, então... Para a sua saúde, né? É uma caminhada. Eu falo assim, esse dia atrás estava comentando com uma paciente medianeira, ela fala, mas tem um filho pequeno, mas teu marido não está em casa, tá? Então... Deixa com ele, põe um fone de ouvido, vai fazer, não é uma corrida sofrida, nada, é uma caminhada. Qual que é a nossa início desculpa? De conversa, né? A gente sempre tem uma desculpa também. Né? Isso assim, mas eu já tô a gente não tira tempo pra gente, né? Mas hoje... e quer que os outros se dê 100%. Exatamente. A gente não se dá pra gente 100%. A gente entende, não é fácil as mudanças de rotina mesmo, mas se você colocar, é bom colocar no papel até, né? Tipo, você fazer uma espécie de agenda da semana e naquele momento, mas agora eu vou... Tem outra coisinha ali para fazer. Fica mais sério. Você parece que se compromete mais. Você escrever tem toda uma relação cognitiva, né? De colocar ali, né? Opa, se eu escrevi, então o negócio tá sério. Vamos lá, vamos em frente. E aí a atividade física, por exemplo, tem uns casos que a diferenciação, né, da enxaqueca. A enxaqueca, quem tem enxaqueca, muitas vezes a atividade física piora a enxaqueca, né? Alguns casos. Então já não vou fazer atividade física. Olha aí, não, desculpa. Tô brincando. Não. Então isso no diagnóstico, né? A gente fala sobre atividade. Quando eu vou na academia, nossa, chegava em casa com muita dor de cabeça. Não estou falando que a academia é ruim, mas para aquela pessoa tem que achar outra atividade física, né? Nos casos de dor cervical, alguns casos também, aquilo que eu expliquei antes, né, relação da coluna. A pessoa vai lá, faz alguma atividade, eu gosto de Muay Thai, por exemplo. Aí vai lá, chuta aqui, cai ali, faz todo aquele trabalho, muito bom, né? Mas talvez não é indicado para aquela pessoa. Por isso que cada paciente é único, né? Não dá para dizer, vamos fazer um grupo aqui de 100 pessoas e vamos fazer todo tudo mundo igual. É igual. A tendência é 10, 20% melhorar e o restante não. Exatamente. E uma boa parte piorar. É verdade.
Então quer dizer que resolvido a dor, resolvido o problema. Não, Cris. Não está resolvido. Eu não estou sentindo mais dor? Aí é um grande erro nesse sentido, que muitos pacientes abandonam o tratamento quando some a dor. Essa dor, a tendência de voltar é muito grande daí, sabe? Por exemplo, tudo aquilo que eu expliquei antes aí em relação à musculatura, a toda essa questão articular, de coluna e tudo mais, precisa ser trabalhada para essa dor não voltar. A chance, às vezes assim, ó, tem casos que a gente, principalmente nas de origem cervical, a gente consegue com umas manobras de osteopatia na primeira sessão, tira 80% da dor. Aí a pessoa não quer voltar mais. Não, tá Imagina, bom. ela estava com muita dor e depois ela diminui, né? Ela pensa, não, acho que vai diminuindo com o tempo. Aí daqui a pouco essa pessoa volta dali 3 meses, mais ou menos, voltou tudo de novo. Né? Pela questão de não querer fazer uma sequência, de não querer mudar algumas rotinas. Eu já tive casos de pessoas de abandonar o tratamento. A gente não é taxativo, né? Mas a gente tenta orientar as formas de o que precisa ser mudado um pouco na rotina para que tenha melhor. E algumas pessoas não dizem para mim, mas é nítido isso. Não, se tiver que mudar, eu não. Então tá bom, eu vou aguentar isso aí. Então, mais ou menos assim. Olha só. E aí, né, infelizmente, a dificuldade a gente não tem o que fazer pessoa, daí, né? Sim. Né? E como eu falei, precisa de ajuda às vezes de outros profissionais. Quando tu fala encaminhar para outro profissional, mas não acho que eu não vou. E aí, né, usa algumas técnicas ali para tentar convencer, Sim. mas quando não quer, tem que vir dele, né? Pelo menos ter uma boa parte. Uma adesão, né? Tá certo. O doutor Cristiano, além de fisioterapeuta e várias outras especialidades, também é declamador. É cantor também? Canta uma comigo aqui. A capela? Aí fica me complicar, né? Devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso. Porque já chorei demais. Eita, que deu, viu? Aí tu me complica, né, Cris? Com esse vozeirão aí, eu tenho que cantar contigo. Então, ele dá voz ao autor das poesias e também tem poesias autorais. Se apresenta em vários eventos, né, doutor Cristiano, aqui na região. Cris, isso aí é um hobby, né, desde criança até assim, né? Eu falei para você outro dia, porque né? Você é gaúcho, né? Sim, que no Rio Grande, na escola, né, quando a gente era criança, a Semana Farroupilha tinha no CTG. E cada turma tinha que, uns vão dançar, outros vão não sei o quê. E aí tinha eu mais um colega, e dizia, vamos tentar dizer uns versos ali e tal. Os professores colocavam a folha ali pra gente ler e tal. Sim. E peguei gosto por isso, né? E aí a gente, né, hoje tem muitos amigos, a gente participa de alguns festivais aqui, né? E fora, até fora daqui, tipo no Rio Grande também, né? E acaba assim, quando tu começa a conviver e praticar isso, tu acaba aparecendo algumas coisas que tu não, sem praticar e conviver com essas pessoas, tu não nem perceberia, talvez, né? E aí a gente escreve algumas coisas, recita algumas coisas, mas assim, tudo de forma bem como um hobby mesmo, né? Nada profissional, né? Participo de alguns festivais até profissionais, mas bem tranquilo assim, né? Sem querer status com isso, nem nada, e sim uma coisa mais assim aparece, mais dentro, assim aparece. Né? Mais de dentro mesmo. O que a produção tem aí de fundo musical? Tá preparada aí já? Então tá bom, então nos agracie com o seu talento. Você está preparado? Você precisa Cris, de um aquecimento aí? Não, aquecimento não, mas agora acho que eu tremei. Tava tão bom a conversa. Assim, ó, eu vou fazer um pedaço de um poema, um fragmento aí de um poema, que tem um grande autor do Rio Grande do Sul, que é chamado Vane Dardi. Ele é gaúcho, escreve muita coisa gaúcha, mas porém é muito universal. Inclusive ele é o autor, provavelmente tu conheça a música que o Engenheiros do Havaí gravou do Herdeiro da Pampa Pobre. Sim, é a autoria dele. E ele escreve poesias, escreve músicas, né? O Vaneirão Sambado do Gaúcho da Fronteira é dele também, então já toca mundo afora, né? E ele escreve umas poesias e ele tem uma forma muito peculiar de escrever, né? E ele, assim, a gente costuma, quando vai envelhecendo, né? Todo mundo está envelhecendo, que bom, né?
Que bom, né? Bom, Pior, que não bom que a adianta, gente é uma tá coisa, podendo- é uma briga que a gente... É claro. É Então, melhor ele tá envelhecer, podendo- né? Do que alguns que infelizmente vão antes. Né? Exato. E ele consegue colocar num poema um agradecimento por poder ficar velho. Né? Então bom, vou falar na Que poesia, então, em lindo. poesia então. Tá bom. Do Vanidade intitulou esse poema O Velho. Certo. E o fundo musical é de Marcelo Caminha. Marcelo Caminha, um grande Tá músico certo, gaúcho também. lindo demais. Solta pra gente então, produção. Tinha que botar uma iluminação aqui, né? Diminuir a iluminação para, né? Botar um clima aqui, né? Tremendo cenista, imagina. Vamos lá, querido. Nos agracie com seu talento. Velho, sem retovos, genuíno na retina dos espelhos. Só o velho é sempre novo, porque o novo imita o velho. Mesmo a guitarra é sofrida se é um novo que a embala, sem a vivência das mãos. O velho não. O velho a toma no colo e com a vida nos olhos tece carícias de amante para encantar a solidão. Não existe velho velho, pois a geada nos cabelos é só mais um documento assinado pelo tempo. Os dias se acumulam, tingindo de luz nós velhos. O moço que muda o mundo, que de todo viveu tudo, só então pode ser velho. Os anos são que nem livros, guardando sabedoria para as futuras gerações, e a memória é um arquivo onde quem sabe estar vivo vai buscar informações. Por isso é preciso fibra, por isso é preciso zelo. Não é porque um corpo simbra que o homem fica velho. Há tanto guri já velho e tanto velho guri, há tanto moço absorto que nem sabe que está morto, mas já deixou de existir. Há tanto guri já preso nessas drogas por aí, e tanto velho bem teso, ensinando ao desprezo a arte de ser guri. Feliz, vejam o exemplo das vinhas, sorvendo a luz das auroras para a cor que o vinho vai ter, formando com sol e chuva todo o segredo da uva que vai amadurecer. E tudo só para a messe, pois só depois que envelhece é que o vinho vai nascer. Feliz do moço mais belo que conheça algumas rugas, pois a vida não se aluga, ela é um dom de Deus. Feliz do moço que chega onde a idade se aconchega num par de olhos nublados, onde a vida nos ensina a andar pelos escuros. Que importa não ver tanto futuro? Quem mesmo de olhos fechados enxerga todo o passado onde escreveu sua história. É bom que se deixe escrito, Cris, que ser moço é ser bonito, mas ficar velho é a maior das vitórias. Obrigado. Cadê as nossas palmas? Muitas palmas, que coisa mais linda. Lindo demais. esse- Realmente, é isso. Esse é um poema que eu gosto muito. Aí as nossas justamente palmas. Mais aplausos. Que lindo. Parabéns. pelo formato, né, Cris? A gente, quando não tem muitas pessoas, mas tá ficando velho, isso é coisa de velho. Claro que não é bem assim, né, para agradecer por estar ficando velho, mas não tem jeito, a gente vai Olha, vai Cristiano, querer voltar ao tempo, não tem como. eu falo pra você que eu não troco essa minha fase. Não Se alguém tem. pedir, mas você quer voltar? Não quero Não. voltar. Porque com 20 anos, gente, Normal. essa fase é tão boa. Você se liberta de muita coisa. Sim. As prioridades mudam, graças a Deus. A cabeça acompanha o corpo. Sim. Porque a gente vê nessas baladas, né? Pessoal, 60, 70, das baladas ali com a molecada. É o que não está acompanhando. Né? Então, eu tem acho... gente que não consegue envelhecer, né? Que não consegue, não aceita. Não aceita. Né? Isso Eu não tenho, eu realmente não tenho problema. Eu sempre falo aqui, não tenho problema com isso. Graças a Deus. Eu sou bem Estou tranquilo em relação a isso muito também, né? dessa, porque a gente é a questão de paz interior, né, Com certeza. Cristiano? Com É uma certeza. coisa que outra idade
eu não digo a mais, né? 50, 60, 70 vai melhorando, né? Claro, se você tiver saúde, Claro, se não, preocupar não, com isso e tal. Mas com 20, 25, 30 anos, você não tem essa cabeça. Não tem. Esse envelhecimento, esse amadurecimento é bom isso aí mesmo. demais. Eu sempre falo para as minhas amigas, 40, olha, a hora que você chegar nos 40, você vai ver que coisa boa que é. Muito bom mesmo. Então, mas parabéns. Obrigado. Mesmo, viu? Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada por nos ajudar, né, com esse tema. E já deixo o convite aqui para você e para outros, né? Porque você é fisioterapeuta, enfim, tem várias especialidades aí, né, Cristiano? Sim, sim. Eu te agradeço, Cris, porque assim, né, como teve perguntas aí, tudo, às vezes é um assunto, né, que quem simplesmente digita no Google ali, vem umas fórmulas, né, umas receitinhas de bolo ali que parece que vai curar. Então, para a gente também como profissional é gratificante poder passar essas informações, né, para esclarecer um pouco para as pessoas. Eu te garanto que alguns que estão ouvindo aí que ficam engolindo comprimidos diariamente que já nem, vão pensar, né, já vão pensar não. Vamos repensar isso aí, vamos ver, porque, né, é uma responsabilidade ficar fazendo isso consigo mesmo, né? Então, para a gente como profissional, um dos principais objetivos é orientar também as pessoas, né? E a osteopatia está aí, né, para mostrar que você não precisa essa questão da medicina tradicional, né? Vamos se entupir aí de remédio que vai passar o sintoma. Exatamente, tem muita. Né? Existe hoje até, eu não fiz essa formação, mas existe na osteopatia mais uma formação específica para tratamento infantil e bebês até, tratamento de refluxo. Olha só. Até mês passado uma amiga minha de Medianeira com um bebê levou fazer e já teve melhora. Não sou eu não fiz essa formação, mas tem profissionais que fazem e tem uma melhora muito grande. Os pediatras já estão indicando isso também. Que bom, né? A osteopatia é uma formação que depois disso ainda abre outras formações em cima dela. Sabe? Um estudo muito sério, muito organizado, o objetivo é a autocura. Você mexer no corpo e fazer o corpo mesmo se... Isso é maravilhoso. Se recuperar. A terapia é maravilhosa. Que bom tê-lo aqui. Né? Então, o pessoal que sente, tem essas dores de cabeça, que conhece alguém que tenha, enfim, está aí. A clínica Vida Habilita, né? Sim, aqui em São Miguel. Aqui em São Miguel tem em Medianeira. Qual clínica lá em Medianeira? Medianeira eu atendo na clínica da doutora Carmen Stahl. É próximo do... Não vou lembrar o nome da rua agora, mas é próximo do ginásio de esportes, quase em frente ao ginásio. E em Foz? E em Foz é na Clínica do Coração, na rua Belarmino de Mendonça, e também no Instituto de Fisioterapia, na JK, próximo ao Mufata JK. Tem uma central de agendamentos que a gente é tudo no mesmo número, né, Cris? Tá que é o certo. WhatsApp e tudo, então se quiser passar o número ou deixar depois no link ali, 991-33... Coloca pra gente aí, por favor, produção. Coloca o número que ele vai falar pra gente, por favor. Qual é, doutor? 991-33... 3488. É uma central de agendamentos que é tudo direto com a minha secretária para qualquer dos lugares que for marcar. Tá certo, então. Muito obrigada novamente. E deixo obrigado aí o você pelo convite para espaço. muitos outros. Tá bom, vamos voltar sim. Legal, muito obrigado pelo espaço. Meus queridos, muito obrigada por estarem conosco. Nos vemos então na próxima terça-feira com muito mais. Você viu como foi bom hoje? Um beijo muito especial para vocês. Tchau.